Ora bem, vamos aos factos. Vamos aos factos. Situação dos últimos dias e até agora no Grupo Espírito Santo. Bom, Grupo Espírito Santo. O Grupo Espírito Santo conheceu uma evolução muito rápida em termos de acontecimentos esta semana. Soube-se, em primeiro lugar, que a primeira empresa que tinha, em relação à qual havia um pedido de gestão controlada, no Luxemburgo, tinha a sede no Luxemburgo, a Espírito Santo Internacional, tinha tido uma decisão do juiz no sentido de passar a haver gestão controlada. A gestão controlada é nomeação pelo Tribunal de gestores independentes que vão tentar pagar ao longo do tempo, em mais tempo, o que for possível, das dívidas existentes em relação aos vários credores. Muitos dos quais não são apenas residentes em Portugal, são residentes em todo o mundo, nomeadamente na Europa. Mas também esta semana... E alguns grandes empresários e algumas famílias aristocratas. Grandes empresários, famílias de alta, classe média alta. Aristocracia europeia. Há quem diga mesmo aristocracia europeia para não dizer a família real luxemburguesa. Não interessa. Bom, isto é o que se diz. Não sei se é verdade. Bom, provavelmente não é verdade. Depois, segundo lugar, esta semana também pediu o regime de gestão controlada, por não ter capacidade para cumprir, a Rio Forte. Também esta semana pediu a gestão controlada a Espírito Santo Financial, que, como sabe, tinha as ações suspensas de transação na Bolsa Portuguesa há cerca de uma semana e meia, não é? Bom, portanto, são 3 empresas. Em relação a estas não há uma decisão. Todas elas sediadas no Luxemburgo. Quanto ao Banco Privé, que tem sede na Suíça, vendeu uma parte substancial dos seus ativos e, aparentemente, com isso, consegue sobreviver. E, portanto, para já não pediu um regime similar à gestão controlada. Ora bom, o que é que se passa a seguir no plano dos factos? De duas uma. Ou é possível, neste processo de recuperação de empresas, pagar, porque há acordo dos credores, eles aceitam receber 50%, 40%, 60%, 30%, ou receber a um prazo mais longo, ou não há acordo dos credores. E então aí seguem essas ações de responsabilidade civil. Pelo menos essas. Pelo menos essas. Pode haver, além dessas, outras, mas para já a responsabilidade civil. Quer dizer, aqueles que não receberam querem ir já não ao património da empresa, mas ao património dos responsáveis pela gestão no momento em que foi constituída aquela dívida. Para serem ressarcidos assim. Bom, neste momento ainda não se sabe se é um cenário, se é outro. Efeitos na economia portuguesa. Fernando Henrique, no dia, na apresentação dos resultados do BPI, disse que, a seu ver, não eram catastróficos. No seguinte sentido, que os credores são mais amplos do que os residentes em Portugal. Provavelmente, nos residentes em Portugal, há um conjunto de empresas que fizeram essa aplicação e de bancos portugueses. Aparentemente, a Caixa está exposta em 400 milhões. O BPI disse, Fernando Henrique, não tem uma exposição direta, tem apenas ligações com algumas empresas. Setor turístico e saúde. Sim. Bom, mas algumas empresas têm exposição e há muitos particulares que têm exposição. Eles tinham capacidade para, ou porque compraram cá, mas o compraram os balcões do Banco Espírito Santo, teoricamente o Banco Espírito Santo paga, mas os que não compraram e compraram lá fora, aí tem um problema que vamos ver como é que decorre. O Banco de Portugal acabou de anunciar ontem, salvo erro, foi ontem, ou sexta-feira, nós noticiámos que todos os bancos que tinham exposição, pelo menos é o caso da Caixa Geral de Depósitos, que tinham exposição conhecida ao Grupo Espírito Santo, devem provisionar, isto é, pôr de parte, para cobrir isso, pelo menos 50% daquilo que tinham exposição. O que quer dizer que o Banco de Portugal considera que é provável que pelo menos 50% possam vir a ser recebidos e 50% não sejam recebidos. Mas isso acontece, essa recomendação do Banco de Portugal acontece depois de alguns bancos terem já divulgado as suas contas semestrais, o que significa que provavelmente alguns terão que as rever à luz dessa indicação. Não revêem, incluem nas contas do ano. Ou incluirão nas contas do ano. No segundo semestre. Muito bem. E acontece poucos dias antes do Banco Espírito Santo, ele próprio ir divulgar os seus agora resultados passemos para o Banco Espírito Santo. Mas antes disso, professor, a Espírito Santo, uma das empresas que que entrou em insolvência esta semana, a Espírito Santo Financial Group, é a holding familiar através da qual os diversos família detém as ações no Banco Espírito Santo. O que pode acontecer é o seguinte, depende agora da decisão dos gestores. Pode acontecer, ou não, que seja dado como um ativo para efeitos de garantia do cumprimento dos acordos que venham a ser celebrados, as posições acionistas da família, portanto,
da Espírito Santo Financial no Banco Espírito Santo. Poderão Se ser isso acontecer... E mesmo assim poderão ser insuficientes. Bom, pois se Não isso, se sabe, não é? se isso acontecer, logo à partida, significa, portanto, que é uma posição enfraquecida. Não é? O que pode justificar, por exemplo, que o Conselho Estratégico, que é para ser votado dia 31, não seja logo constituído por não se saber qual é a composição do Conselho Estratégico. Isto é que são os acionistas. Já lá vamos, porque pode haver aumento de capital e os acionistas que eram, quando se pensou no processo, já não serão daqui a uns tempos. Segundo lugar, se porventura for mesmo necessário vender, imagino que há ações de responsabilidade e vão sobre pessoas, ou em si mesmo sobre a própria empresa em si mesmo, que tem de alienar a posição que tem no Banco Espírito Santo. Provavelmente tentará ser a última coisa que faz. Então aí, além de desaparecer a dinastia familiar na banca, desaparece como acionista mesmo. Já não é só não liderar, desapareceria. Vamos esperar para ver.